Bom, ENAD 2017, questão 26, para os cursos de arquitetura e urbanismo. Bom, a questão também começa com o enunciado falando sobre o processo de valorização dos transportes motorizados individuais ao longo do século XX. Bom, dizendo que, como consequência, os espaços urbanos mudaram de configuração, afetando a oferta de espaços de qualidade para as pessoas e, consequentemente, reduzindo a importância do pedestre nas cidades. Esse é o ponto central da questão, tá? As ruas, muitas vezes associadas à circulação de veículos, têm um papel importante enquanto palco da vitalidade urbana, do encontro de pessoas e do convívio social. Porém, se tornou diariamente cenário para tráfego e estacionamento de veículos. Dito isto, ele vai mencionar como o urbanismo tático, né, uma tendência em alguns projetos urbanos, se desafia a manter as cidades ativas. Então, esse conceito de ativação de espaços, ativação em pequena escala, né, através do urbanismo tático, se dá por justamente trazer maior importância a esses pedestres na cidade, né? Inverter um pouco esse processo que foi vastamente utilizado durante o século XX. E aí ele traz uma figura, inclusive isso ocupa a página quase toda, né, da questão, ela não acaba por aqui, lógico, e essa figurinha diz muita coisa, né? Às vezes se o aluno, né, a pessoa que está desenvolvendo o exame parar para olhar um pouco a questão, ela consegue trazer aí através da figura algumas reflexões adicionais. Olha para isso. Aqui nós tínhamos dois carros estacionados, olha lá, pista de estacionamento antes e calçada. Então o espaço da calçada era isso, inclusive vazio, né? Os espaços de pedestre têm sido tão renegados que só é um espaço de passagem mesmo, sem nenhum tipo de atividade mais interessante. O que ele faz? Face a esse resultado, que é uma grande recorrência nas nossas cidades, ele traz outras opções. Primeiro, ele vai aqui, em todos os casos, suprimir esse espaço de vaga aqui, ele vai deixar só um carro e vai trazer opções como associar um bicicletário nessa área, vai trazer uma célula de biorretenção para gerar permeabilidade dessa área. Ele vai compartilhar a calçada com ciclovia, com bicicletário, bicicletário, café de rua como espaço de debate, de uso das pessoas a pé e até mesmo viabilizando o transporte coletivo, né, trazendo para esse espaço um espaço de permanência de pessoas aguardando o ônibus. Então, são opções do urbanismo tático, onde consistiu basicamente da supressão de uma ou mais vagas, né? Depende da escala de intervenção. Isso significa você inverter o processo de priorização. Ao invés dele ser esse espaço aqui totalmente para os carros, ele vai se dividir para um espaço que priorize permanência de pessoas. Aí vem o que ele está te perguntando aqui, né? Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, como já vimos antes, temos duas asserções, a gente tem que primeiro entender se elas são verdadeiras ou falsas e depois entender a relação entre elas. Então, vamos primeiro entender se elas são verdadeiras ou falsas. Diante da valorização massiva dos veículos automotores individuais e da consequente degradação dos espaços destinados aos pedestres, o urbanismo tático aparece como uma importante contribuição para a releitura dos espaços públicos e dos modos de vida. É exatamente isso que está sendo afirmado nessa parte, né? Olha só, o urbanismo tático se desafia a manter as cidades ativas por meio de iniciativas de pequena escala para a transformação do espaço público e as figurinhas demonstraram isso. Então, essa asserção é verdade, tá? É verdadeira. A ênfase rodoviarista, ou seja, essa do transporte motorizado, especialmente individual, né, do desenho urbano e dos desequilíbrios entre carros e pedestres, somado às situações de esvaziamento urbano, abandono e subutilização de espaços públicos e privados, causam impactos expressivos
na dinâmica urbana e vem sendo fatores motivadores da busca por melhores condições de urbanidade e vitalidade nas cidades contemporâneas. Então, a gente está falando que esses impactos existem, né? É isso que está trazido aqui, ó, logo na primeira parte do seu enunciado, que eles são mudar a configuração dos espaços, reduziu a importância do pedestre, enfim, tem toda uma problematização feita aqui. Então, esses fatores são motivadores por busca de melhores condições, né, na figura do urbanismo tático. Então, ela também é verdadeira. Então, a gente pode entender que o urbanismo tático aparece como uma importante contribuição porque justamente essa ênfase rodoviarista causa um impacto expressivo na dinâmica urbana. Se não fosse pelos efeitos dessa política nas últimas décadas e século, o urbanismo tático não teria aparecido como um elemento de importância nos projetos. Então, se as duas são verdadeiras, a gente já pode descartar a E, podemos descartar a opção D, a opção C também podemos descartar. Vamos entrar só com a opção A e B porque são as opções que afirmam que as duas asserções são verdadeiras. E sabemos que a 2 é a justificativa para a 1. Então, a opção correta é a A.